paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, continuamos a leitura do Evangelho de Marcos, chegando ao 25º domingo do tempo comum. E continuando, neste mês da Bíblia, também a refletir sobre a própria palavra de Deus. A partir, é claro, do Evangelho, daquilo que Jesus nos fala, para entender como ele soube falar, portanto, explicar, motivar o que ele ia fazer, o que ele fez. E vice-versa. Já expliquei domingo passado. Se nós olhamos as ações de Jesus e nos perguntamos por que fez isso, aí ele vai nos dar a resposta também. Portanto, estamos aqui. Neste domingo, Jesus retoma, de novo, no Evangelho de Marcos, outra vez fala da cruz. Agora, como eu disse domingo passado também, a partir destes capítulos do Evangelho de Marcos, Jesus vai claramente rumo a Jerusalém, onde será crucificado, morto e ressuscitará depois de 3 dias. É isso que Jesus fala abertamente aos discípulos. Mas o Evangelho de Marcos diz que os discípulos não entendiam bem o que ele queria dizer com estas palavras. Ou seja, em parte, claro, podemos entender a ressurreição. O que era a ressurreição? Isso se repete muitas vezes nos evangelhos, que não entendiam, porque era algo absolutamente novo, podemos dizer. Mas podemos entender também que Jesus está falando difícil, porque o Messias, como vimos domingo passado, deveria sofrer, ser rejeitado. É o Messias ou não é? Então respondemos que é um tipo de Messias diferente. E para explicar isso, o evangelista Marcos faz que Jesus pergunte também aos discípulos que não entendem bem de que Jesus está falando, o que é que eles estão conversando ao longo do caminho. E descobre Jesus que eles falavam entre eles quem era o maior. Nós já sabemos de outras páginas que talvez tinha esta ambição por parte de alguns. E nós entendemos que é humano, é comum querer ser os primeiros, aquele que sobressai, aquele que tem mais poder, talvez. Ou seja, pessoas diferentes dos outros. Afinal, quem está um degrau acima dos outros pela condição, às vezes econômica, mas também o poder, por alguma condição diferente. É diferente, é o tal, podemos dizer. Mas Jesus logo procura acabar, vamos dizer, com estas tentações de poder que os discípulos podiam ter. E logo diz, querer ser o primeiro em si, não está tão errado. Agora, como ser o primeiro? Quem quer ser o primeiro, por isso, pode ser o primeiro, mas seja o último de todos, aquele que serve a todos. Por isso, Jesus está invertendo a lógica, que nós podemos dizer, do mundo. O mais importante é o primeiro, é aquele que manda mais para o mundo, aqueles que têm mais possibilidades, porque é o primeiro, mais importante, o maior. Mas Jesus diz, não, no reino do céu não é bem assim, não. Quem quer ser o primeiro, seja o último, o servo de todos. Ou seja, aquele que se coloca no último lugar. Nós sabemos isso por outras páginas também dos evangelhos, mas sobretudo o servo de todos. Aí é que nós entendemos a ligação entre o Messias, que tipo de Messias era, o servo sofredor de Isaías, que já falava deste homem, desta figura, filho do homem, que dá a vida para os outros. O último, o servo. E nós entendemos que esta é uma linguagem difícil, uma linguagem que incomoda, porque ambiciosos somos todos nós, querendo ser poderosos somos todos nós, e vou dizer mais uma palavra que está na segunda leitura, também neste domingo, do apóstolo Tiago, a carta de Tiago, é a cobiça, por exemplo, ou seja, desejar sempre ter mais do que os outros. Ser os primeiros significa muitas vezes ser aquele que tem mais,
ser aquele que, por isso, por ter mais, se acha o mais poderoso. Mas Jesus nos diz que não é bem assim. O caminho do Evangelho é o contrário daquilo que o mundo nos diz. E nós precisamos tomar cuidado com isso, senão confundimos as coisas. Ou seja, queremos ser bons cristãos, mas servir não é nada fácil. Servir significa ajudar os outros, certo? Mas vamos ser práticos, porque a nossa vida é cheia também de serviços, podemos dizer, de pessoas que fazem trabalho para os outros. Mas aqui Jesus não fala disso, não fala de fazer trabalhos para os outros. Como é que ele explica o serviço no sentido que ele entende que deve ser o último de todos? Aí, o que Jesus faz depois destas palavras? Por isso que eu disse, tem palavras e ações que explicam as palavras. Neste Evangelho de Marcos, Jesus pega uma criança e diz: quem acolher uma criança em meu nome, acolhe a mim. A mim acolhe, quer dizer, portanto, uma criança. Por que a criança? E o que significa acolher uma criança no nome de Jesus? Quer dizer, por causa de Jesus? É muito simples, porque nós lembramos, os órfãos e as viúvas eram os desamparados da Bíblia. Era, vamos dizer, aquela classe sociais, aqueles grupos sociais que não tinham amparo nenhum, não tinham condição nenhuma. Por quê? Porque a economia e a estrutura, digamos, machista também da sociedade dependia do marido, no caso, ou do pai. E os filhos dependiam do pai. E as mulheres dependiam do marido. Portanto, mulher solteira ou criança sem uma família, sem um pai, eram totalmente desamparados. A viúva e os órfãos. Ora, Jesus diz justamente, é uma criança. E a criança não tem como recompensar, não tem como corresponder à acolhida. Quem acolhe uma criança, digamos, em termos de ganho, não ganha absolutamente nada, porque a criança em si não tem como pagar o serviço. Portanto, a pessoa, o exemplo da criança é fácil entender, se coloca a serviço da criança. E todo mundo sabe que uma mãe que cuida da sua criança pequena, recém-nascida, até às vezes mais crescida, as crianças em geral, precisa dar. É uma fase da nossa vida na qual a criança recebe. Não tem como pagar, não tem como devolver, recebe. Mas a nossa alegria, e espero que seja assim para nossas famílias, é justamente também servir as crianças, ver as crianças felizes, ver as crianças satisfeitas, ver as crianças com saúde. É um sinal de vida, é um sinal de vitalidade de uma sociedade inteira. Quando as crianças são felizes no sentido que podem brincar, estudar, né? Estamos nesta situação difícil, nestes anos de pandemia, poder estudar significa crescer não só, como Jesus dizia o Evangelho, em sabedoria, em graça, não só de tamanho, mas na educação. Na educação será um tema que teremos também, sobre o qual refletiremos bastante na campanha da fraternidade do próximo ano, para dizer. Mas que bom, uma criança é um exemplo de pessoa que deve ser ajudada, porque de outra forma não sobreviveria. Mas não é só a criança. Quantas outras pessoas na sociedade precisam da nossa colaboração, do serviço, podemos dizer, que deve ser, portanto, para ser serviço verdadeiro, no sentido do Evangelho, deve ser gratuito, deve ser algo que sai do coração, por isso é feito com alegria, é feito porque dá satisfação também. Não porque dá uma recompensa, mas porque dá para ver a pessoa que fica melhor. Portanto, pensamos a tantas pessoas desamparadas, tantas pessoas que precisam de ajuda. O que significa nos colocar a serviço? Mas eu quero ampliar um pouco esta visão. Não só a pessoa que precisa, mas seria talvez uma forma para ver
também a colaboração na sociedade como um serviço. Afinal, também as profissões, também aquelas que são pagas, podem ser vistas como um serviço. E a pessoa pode ver a própria profissão mais do que um meio para ganhar, um meio para enriquecer, aí vem a cobiça que eu falei da carta de Tiago, mas como uma possibilidade de colaborar com a sociedade. Se nós pensarmos, todas as profissões são serviços. Nós descobrimos quantos serviços na sociedade, por exemplo, foram resgatados também pela pandemia. Às vezes até serviços simples, serviços comuns, podemos dizer, mas que numa hora de dificuldade se tornaram valiosos, se tornaram importantes e foram resgatados e valorizados. Mas se nós juntamos tudo, também os serviços que às vezes nós achamos são humildes, mas contribuindo e olhando a sociedade em geral, são bons, ajudam. E nós temos que agradecer às pessoas também que fazem serviços humildes, que fazem coisas simples, podemos dizer, mas que na sua simplicidade também contribuem com a sociedade. Volta mais uma vez o assunto também do trabalho, o assunto de dar valor àquilo que uma pessoa pode fazer dentro das suas possibilidades. É importante valorizar e agradecer. Mas Jesus diz, no meu nome. Portanto, peço que você lembre estas palavras, porque voltarão também no Evangelho do próximo domingo, no meu nome, no nome de Jesus. Ou seja, por causa de Jesus, porque Jesus foi aquele que se colocou último, aquele que foi jogado fora, inútil, considerado inútil, pode crucificá-lo, não serve para nada, fora desta sociedade, deste mundo. E Jesus, portanto, está ele, posição do último, mas que dá a vida, nos ensina a renovar a nossa vida, por amor, a serviço dos pequenos, dos pobres, daqueles que precisam mesmo de colaboração, de generosidade, de amor.